Bom dia a todos. Vamos iniciar a mesa sobre obesidade. Meu nome é Pedro Caravato, sou cirurgião bariátrico do Hospital Samaritano de Higienópolis. Estou assumindo nesse momento o lugar do Dr. Josenberg, por questões técnicas não pôde estar presente no momento, mas queria agradecer desde já a presença de todos os participantes, dizer que é um momento muito oportuno, muito feliz para a gente poder discutir um tema tão importante como obesidade, contando com os cirurgiões do grupo, contando com o endocrinologista, uma vez que esse tema tem evoluído muito, né, o tratamento da obesidade nos últimos meses, inclusive. Então, acho que é uma oportunidade muito boa para a gente discutir coisas muito atuais, né? Então, sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre terapia medicamentosa e cirurgia bariátrica, uma abordagem única ou combinada, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra e hoje nós sabemos, já diversos estudos mostraram, inclusive o estudo SOS, que é o estudo prospectivo não randomizado, de maior tempo de segmento, mais de 20 anos de segmento, que comparou os resultados da cirurgia bariátrica com o tratamento clínico, mostrando uma superioridade do braço cirúrgico em relação à perda e manutenção de peso em até 20 anos de segmento. Essa manutenção de peso implica também no melhor controle das doenças metabólicas e na redução da mortalidade cardiovascular e por neoplasias, conforme os dados mais recentemente publicados, uma redução aí de 24% da mortalidade do grupo cirúrgico comparado com o grupo controle. Apesar desses resultados fantásticos, a cirurgia bariátrica ainda ela é restrita para uma parcela de pacientes, seja por critérios ainda de indicação muito bem estabelecidos, que, porém, carecem ainda de uma revisão. Esses critérios são baseados no IMC, não é motivo da gente discutir esses critérios nesse momento, mas a gente sabe que já tem 30 anos que esses critérios foram apresentados e ainda nós nos baseamos neles para a indicação do tratamento cirúrgico, o que faz com que uma parcela muito grande da população que poderia se beneficiar do tratamento cirúrgico não é beneficiada. Então, mas acredito que isso não é o impeditivo principal. Eu ainda acho que existem outros fatores que contribuem para que o nosso paciente não receba o tratamento adequado, né? Seja na população geral, nos médicos em geral, não são treinados para o manejo da obesidade de uma forma adequada, seja a obesidade vista como uma doença de estilo de vida, o que acarreta aí uma série de estigmas e dificuldade nesse acesso, de recepção desse paciente pelo sistema, o preconceito, né? Então, muitos pacientes ainda encaram as medicações para o tratamento da obesidade, inclusive a cirurgia, obviamente, como algo perigoso, cheio de efeitos colaterais e pouco eficientes, e também na dificuldade de acesso a esses diferentes tratamentos, seja por problemas de fontes pagadoras. Isso faz com que menos de 1% desses pacientes recebam as medicações indicadas e menos de 1% também recebam o tratamento cirúrgico. Isso de uma parcela que é elegível ao tratamento cirúrgico acaba não recebendo isso. Então, existe uma gama aí, um número muito expressivo de pacientes que não estão sendo tratados adequadamente, por isso a nossa conversa aqui. Então, apesar disso, eu acredito piamente que nós devemos mudar a forma como tratamos esse paciente. Ao invés de encararmos o tratamento como uma pirâmide, em que pequena parcela da população vai ter esse acesso, por que não explorarmos melhor cada etapa desse tratamento, que vai desde o estilo de vida até os novos tratamentos farmacológicos, inclusive as intervenções endoscópicas, até passar a cirurgia. É muito importante essa conversa, essa harmonia nesse tratamento, em que a gente pode caminhar esse paciente da direita para a esquerda e vice-versa, né? Mais ainda faz sentido no contexto atual, porque nós estamos testemunhando uma revolução dos medicamentos para o tratamento da obesidade, né? Enquanto nós vimos lá no início a mudança de estilo de vida com um resultado pequeno, né, discreto, de perda de peso em torno de 5%, e a primeira geração de medicamentos em torno de
promovendo perda de peso em torno de 10%, até os procedimentos endoscópicos, aí tem-se uma lacuna até a cirurgia bariátrica com resultados maiores. Então, nós temos aí, hoje, né, essa lacuna de 15% a 25% de perda de peso sendo preenchida pelos novos fármacos, né, os análogos do GLP-1, que é principalmente a semaglutida, e o último agora foi divulgado recentemente, o tirzepatide, entre outros que estão em estudo fase 1, fase 2. Então, dentre esses novos análogos de GLP-1, dessa segunda geração de medicamentos, o primeiro deles que foi, os resultados foram publicados, foi a liraglutida, na dose de 3 miligramas semanais, em que observamos, né, ao longo de 56 semanas, uma perda de peso em torno de 8%, no grupo de intervenção, quando comparado ao grupo controle, né? A semaglutida foi um avanço ainda maior, né? Então, passou-se aí a estudar a dose de 2,4 miligramas por semana, em que houve, né, uma perda de peso ao final do estudo de em torno de 15%, ou seja, um acréscimo, né, de 12% a mais de perda de peso para os pacientes submetidos à intervenção. Isso significa que, nesse estudo, foram quase 1/3 desses pacientes perderam pelo menos 20% do seu peso total. Isso são resultados fantásticos quando a gente pensa em tratamento medicamentoso. Mais recentemente, foi divulgado esse ano mesmo e aprovado no mês passado para o tratamento da obesidade um novo análogo, aí um análogo duplo, né, tanto dos receptores de GLP-1, agonistas dos receptores de GLP-1 quanto dos receptores de GIP, que é o tirzepatide. Esse medicamento, na dose de 15 miligramas, ao final de 72 semanas, mostrou uma perda de peso fantástica, de 22,5%, com baixa incidência de efeitos colaterais. Ou seja, nós estamos virando a página para o tratamento da obesidade. Nós estamos entrando num novo capítulo em que nós estamos aumentando a nossa gama de ferramentas para trazer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Mas, afinal, nós temos aí um monte de opções novas que estão aparecendo. E qual é a necessidade dos nossos pacientes? Quanto eles realmente precisam perder de peso para ter esse impacto na sua vida? Nós sabemos que 5%, 10% de perda de peso já leva a uma prevenção do diabetes. Mas a verdade é, qual desses pacientes vai precisar de uma maior perda de peso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que alguns pacientes, para ter uma redução de risco cardiovascular, remissão do diabetes, vão precisar de uma quantidade de perda de peso maior até do que a gente tem visto com os novos análogos de GLP-1. E é daí que entra a cirurgia bariátrica e é aí que entra, possivelmente, as terapias combinadas, como o motivo dessa palestra. E hoje, nós aprendemos muito com a terapia combinada, cirurgia mais medicamento. Antigamente, nós achávamos que a cirurgia implicava, isso a população geral também acreditava, que cirurgia implicava em suspensão de medicamento. Pelo contrário, né? Nós aprendemos, por exemplo, com os trials de cirurgia metabólica para tratamento do diabetes tipo 2, que os remédios eles não devem ser parados. Esse é um dos principais trials comparando cirurgia metabólica versus tratamento clínico, que é o STAMPEDE, e o desfecho primário desse estudo está bem escrito, está bem definido, que é hemoglobina glicada de 6 ou menos, com ou sem o uso de medicamento. Então, veja que o mais importante é o quê? É o desfecho clínico, independente do uso de medicamento ou não. Então, veja que, a partir daí, começou-se com esse discurso a assimilarmos melhor a ideia de cirurgia mais remédio. E para quem nós poderíamos indicar, então, a terapia combinada? Sem dúvida nenhuma, baseado nesse histórico, o tratamento das doenças metabólicas de difícil controle. Então, não é porque nós fazemos uma cirurgia metabólica ou bariátrica que nós vamos parar com antidiabéticos, que nós vamos parar com as estatinas, ou que nós vamos parar com os antihipertensivos, e vamos associar o análogo de GLP-1 também, conforme eu vou mostrar alguns estudos. Nós também vamos tratar os superobesos,
né, como um adjuvante para otimizar essa perda de peso. É uma parcela da população que pode se beneficiar também dessa nova tática, e também na recidiva da obesidade após o tratamento cirúrgico, né? Então, para o tratamento das doenças metabólicas de difícil controle, após a cirurgia metabólica, esse estudo mostrou, né, que em pacientes que foram submetidos à cirurgia, que tiveram recorrência ou persistência do seu diabetes, definido por uma hemoglobina glicada acima de 6,5, depois de 1 ano após a cirurgia, o uso da liraglutida foi superior no controle do diabetes, quando comparado ao grupo que não teve intervenção nenhuma, num follow-up aí de 26 semanas. Ou seja, no grupo que foi submetido à intervenção com liraglutida de 1,8 miligramas por dia, ou seja, uma dose para tratamento do diabetes, não perda de peso, a redução da hemoglobina glicada foi de 1,22 pontos percentuais, o que é muito bom, comparado ao grupo controle. E isso também acarretou numa redução de peso de em torno de 4 quilos. Então, veja que o uso da liraglutida no pós-operatório desses pacientes foi muito eficaz. Afinal, ao final desse segmento, mais de 50%, quase 50% dos pacientes haviam perdido pelo menos 5% de peso adicional, e mais de 40% desses pacientes tiveram uma redução significativa da sua hemoglobina glicada nesse tempo. Isso com pouco efeito colateral, que é uma coisa que a gente sempre tem receio de prescrever para os pacientes, mas a incidência de efeitos colaterais gastrointestinais, que são os mais comuns reportados com o uso dessa medicação, foi muito baixo, mostrando que sim, a liraglutida é um medicamento muito eficaz para o tratamento desses pacientes. Terapia combinada de superobesos, aí temos várias que a gente poderia associar, né? Destaque aí o análogo do GLP-1, sem dúvida nenhuma, mas temos outros medicamentos como a fentermina, o topiramato, alguns não disponíveis no mercado, mas o fato é, o uso precoce dessa medicação pode associar uma perda de peso superior nesses pacientes em pós-operatório, sem discutir aqui a questão de técnica cirúrgica, né? Essa revisão da literatura também mostrou que o aumento, né, do uso da liraglutida nos últimos 5 anos para essa parcela de população, queira que tenha recidiva do peso ou perda de peso insuficiente, né? E é um remédio que é muito mais fácil de usar. O cirurgião, ele não gosta muito, nós cirurgiões não gostamos muito de intervir com esses remédios de ação mais central, embora o GLP-1 tem essa ação central, mas ele é muito mais fácil de nós manejarmos, porque os efeitos colaterais são muito mais a nível gastrointestinal, né? Sempre lembrar aí alguns cuidados na indicação dos remédios, como históricos de carcinoma medular de tireoide. As reintervenções, né, aproveitando a presença dos meus colegas cirurgiões, é possível de ser feita, não vou decorrer muito, mas pensar principalmente quando a recuperação é de pelo menos 50% ou mais do peso perdido, considerar quanto tempo de cirurgia esses pacientes têm, a idade deles, se realmente vai ter benefício uma intervenção cirúrgica, lembrando que ela tem um maior risco, se está ou não atingido o controle dessas doenças associadas, como diabetes, hipertensão, não é mais uma questão de peso, é uma questão de saúde, e, eventualmente, emprego de tratamentos anteriores, a expectativa do paciente e o tipo de cirurgia primária. Sempre lembrando que as reintervenções elas devem ser realizadas obrigatoriamente depois da gente fazer um estudo anatômico muito detalhado dessa cirurgia, para ver se não há nenhum problema em relação à técnica empregada inicialmente. Aqui são algumas, a tendência, né, das cirurgias revisionais, ou seja, dessas reintervenções nos casos de recidiva da obesidade, principalmente técnicas já abandonadas, sendo substituídas por técnicas mais atuais, tá? Mas, de uma forma geral, o que nós observamos nessa população? Os resultados em termos de perda de peso são inferiores à cirurgia primária e visa muito mais o controle das comorbidades, né? E quando nós devemos iniciar a terapia combinada, né? O STEP, que foi esse estudo comparando a semaglutida versus placebo em população obesa,
mostrou uma perda de peso muito superior quando comparado à população obesa com diabetes, uma diferença aí de quase 5%. Isso quer dizer que quanto antes a gente puder intervir numa doença mais precoce, por exemplo, melhor vai ser esse resultado. Então, nós devemos iniciar a terapia combinada quanto antes. E por quanto tempo? Essa extensão do estudo STEP foi muito importante para mostrar isso. Ao final dos 68 semanas de seguimento, a perda de peso que foi superior a 16%, no momento em que nós paramos com a medicação, o que acontece? O paciente volta com o peso, tende a voltar com o peso inicial. Ou seja, é uma doença crônica, nós não podemos suspender esse remédio. Né? Assim como o cardiologista, quando chega no consultório, não suspende o antihipertensivo se a pressão do seu paciente está 12/8, por exemplo. Então, é fundamental a continuidade desse tratamento. E essa é o nosso mundo real. Né? Então, nós lidamos com um paciente com uma doença extremamente complexa, em que nós temos que harmonizar o nosso discurso, trabalhar com a nossa equipe, trabalhar com o endoscopista, com o clínico, porque em diversos momentos ao longo da vida dos nossos pacientes, nós vamos poder intervir com medicamentos, com tratamentos endoscópicos, eventualmente cirurgias revisionais. Porque o nosso objetivo é manter o controle da obesidade e das doenças associadas, evitando sim as complicações cardiovasculares e a morte prematura, seja com o uso ou não dos medicamentos que hoje estão cada vez mais avançados. Né? É isso, muito obrigado. Pedro, bom, eu sou Josenberg Campos. Pedro, parabéns pela bela apresentação. Acho que você conseguiu resumir muito bem, né, o que a gente tem de mais atual, né, principalmente trazendo aí a terapia combinada. Né? Acho que agora nós vamos ter um debate, né, com a doutora Cristina Bueno. A doutora Cristina Bueno está presente ou não? Estou aqui. Eu queria agradecer minha participação. Eu sou responsável pelo protocolo controle glicêmico do Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. E, inicialmente, quando o Pedro me convidou para participar para o debate, é uma visão, hoje em dia, do endocrinologista que a gente entenda o tratamento combinado, né? Tanto cirúrgico quanto medicamentoso. Num mundo onde estão desenvolvendo muitas medicações que ultrapassam a perda de 10% do peso do paciente, como foi mostrado, né, chegando até a 25% ou 22% de perda do peso, a gente vai utilizar essas medicações não só como tratamento primário, mas também no reganho pós-cirurgia, né? É muito importante lembrar que a obesidade é uma doença multifatorial, e é sim doença, não é um estigma. E no momento que a gente considera que é doença, a gente tem que abordar de forma multidisciplinar o tratamento. Tanto modificação de estilo de vida, que mostra realmente uma redução no peso, simplesmente e isoladamente a modificação, mas com uma taxa de fracasso grande, né? Somente a modificação do estilo de vida faz um sucesso só de 30% dos pacientes. Então, a gente vai ter que entender a jornada desse paciente e atuar em todas as frentes. Eu acredito que se a gente não fizer uma abordagem multidisciplinar, o fracasso é em qualquer tratamento, tanto só no medicamentoso, quanto no tratamento cirúrgico isolado, quanto no tratamento de modificação do estilo de vida, né, entendendo que é uma doença e não um estigma. Então, eu acho que depois do Covid, e o Covid mostrou muito que a obesidade é uma doença, já que esse paciente obeso, ele
foi um fator de risco importante para mau prognóstico com o Covid, a gente passou a entender que se a gente não se unir, né, como clínico, cirurgião, nutricionista, psicólogo, para tratar esse paciente, ele não vai ter a melhor abordagem, né? E pode surgir qualquer medicação que tenha uma redução de 30% do peso, que seja, porque vai surgir os combinados, né? Os análogos do GLP-1 com GIP e tudo, mas a gente não vai ter um sucesso se não tiver essa abordagem e esse olhar de que a gente está tratando uma doença que traz comorbidades, que traz aumento do risco de câncer e outras doenças, e que faz com que esse paciente volte a um reganho de peso, e não porque ele quer, mas porque a doença faz isso, os hormônios, quando ele perde peso, eles se elevam e fazem com que a gente volte a ganhar o peso, tanto no tratamento cirúrgico quanto clínico. E a suspensão da medicação, a gente suspendia muito por usar antigamente anfetaminas e medicações que eram estudadas até 12 semanas de tratamento apenas, então não tinha uma segurança cardiovascular. Hoje em dia a gente tem uma segurança e até uma proteção cardiovascular com os análogos de LP1. Então, eu não sei a opinião do Pedro, na verdade, né, acredito que a gente se unindo como clínico, endocrinologista, cirurgião e nutricionista, a gente vai ter uma maior taxa de sucesso para manter esse paciente dentro do status de doença controlada, né? Cristina e doutor Pedro, eu queria aproveitar os dois e fazer uma pergunta. O glifage foi utilizado durante muitos anos. Eu me lembro quando nós começamos a realizar a cirurgia metabólica, né, lá 2002, 2003. Então, algum tempo depois, 4 ou 5 meses, tinha o hábito de algum endocrinologista iniciar glifagem, né? Mesmo que o paciente não estivesse necessitando de um controle glicêmico. Eu pergunto, qual a prática de vocês? O glifagem, ele realmente protege o pâncreas, ou seja, faz o pâncreas passar mais anos aí produzindo insulina, ou não? Ou essas novas drogas mudaram essa conduta? Uma pergunta para os dois. O glifage a gente introduz nesse paciente pós-cirurgia bariátrica no momento que você não conseguiu controlar completamente a resistência à insulina, não necessariamente a glicemia, porque a glicemia, a hemoglobina glicada pode estar controlada, mas ele ainda tem uma sobrecarga pancreática, então ele poderia ser uma ferramenta para que você melhorasse a resistência à insulina desse paciente, pelos benefícios também de esteatohepatite não alcoólica, né, e na redução de perda de peso, rapidamente você pode ter uma piora dessa doença. Os análogos de GLP-1, eles ajudam muito em relação à resistência à insulina, só que não protegem tanto do ponto de vista hepático, né, nas elevações de TGO, TGP. Então, a gente acaba ainda utilizando o glifagem, mesmo que esse paciente tenha a glicemia e a hemoglobina glicada controlados. E lembrando o efeito colateral da medicação no trato gastrointestinal em paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Pode aumentar o efeito colateral. Mas ainda é uma ferramenta. Josenberg, eu também não suspendo, eu sempre mantenho no pós-operatório. O que acontece é isso, os pacientes acabam, eles mesmos, começando a tomar irregularmente, seja por conta dos efeitos colaterais, né, que não é infrequente, mas eu vejo muito paciente falando, eu não quero mais usar, ainda tem aquele preconceito, eu estou operando, meus níveis glicêmicos estão normais, eu estou vendo minha esteatose hepática melhorando, por que eu vou tomar? Né? Então, não é infrequente, às vezes, o paciente nos questionar. Mas a minha prática, principalmente que por conta de cirurgia metabólica, a gente acaba deixando, já iniciando no pós-operatório imediato e mantendo no longo prazo. Né? Isso. Então, nós podemos dizer para os pacientes, olha, também há um benefício
no controle da esteatose hepática, porque não sei se vocês estão vendo isso na rotina, mas a esteatose hepática agora é o problema da vez, não é? Os pacientes eles têm mais medo da esteatose hepática do que mesmo da diabetes, porque alguém teve cirrose por conta da esteatose hepática. Então, nós podemos dizer isso? Vocês afirmam isso para os pacientes? Olha, a glifagem, a metformina pode melhorar aí a sua esteatose hepática também? Sim, sim. Existem outras medicações também, né? Por exemplo, a pioglitazona, mas ela faz ganhar peso, então ela acaba não sendo uma opção, né? Nesse paciente, que teria um benefício maior até do que o glifar, ou a metformina. Mas sim, acho que a gente vai ter que olhar para esse paciente como um paciente que tratou pós-cirurgia bariátrica, mas que ele tinha uma doença hepática. E ele vai ter essa doença hepática, não é que ela foi embora, ela está controlada pela perda de peso e ela vai voltar se ele reganhar o peso. E os estudos mostram que ele vai reganhar o peso pós-procedimento. Então, tudo que a gente puder assegurar que esse paciente está mais protegido, e o glifage é uma medicação que promove isso, seria interessante. Apesar de que os pacientes ainda vão para a cirurgia como um resgate eterno, de que não vão precisar mais de nenhum remédio, que estão curados de todas as patologias que indicaram essa cirurgia, o que não é real. A cirurgia é simplesmente mais um tratamento para a doença que continua existindo, né? Eu sei que não é o tema principal da discussão, mas e em relação às estatinas? As estatinas, vocês, nos pacientes diabéticos, mesmo que haja um controle da dislipidemia no pós-operatório, vocês mantêm as estatinas, pelo menos numa dose baixa, para tentar aí controlar a doença cardiovascular, que a gente sabe que é progressiva, mesmo com o controle glicêmico pós-operatório. No momento que esse paciente controlou o colesterol, né, o LDL e o triglicérides com a cirurgia e a perda de peso, você reclassifica ele do ponto de vista cardiovascular. E essa reclassificação, né, rotineira, anual, a idade vai falar muito se vai manter ou não. A gente usa muito, né, em ambiente de estudo, a gente usa muito a calculadora de risco cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sugeriria reclassificá-lo, e ele vai reduzir o risco pela melhora do peso, pelo controle do LDL, e se volta a subir, e às vezes volta, reintroduz, na minha opinião. Eu concordo com a Cristina, eu acho que é uma questão de prevenção primária, é questão de risco. O paciente, por exemplo, já teve antecedente de complicação macrovascular, de jeito nenhum, a gente não pode suspender. Então, assim, é um paciente normal. Independente da cirurgia, a gente tem que encarar como um paciente que tem os mesmos riscos, a mesma estratificação. Então, me preocupa o paciente que acha que, por ser operado, não precisa tomar estatina, apesar de um antecedente de uma revascularização, um tratamento percutâneo. Acho que esse é o nosso papel, né? Saber tratar melhor esses pacientes e orientar melhor esses pacientes, porque as ferramentas estão aí, né? O importante é a gente saber empregá-las da melhor forma, para que a gente não aconteça de deparar, às vezes, com o que acontece, paciente operado sem uso regular de medicação, enfim, que é muito frequente, infelizmente. Então, eu agradeço a presença de vocês, a apresentação, ao debate e aos comentários da doutora Cristina e a bela apresentação do doutor Paulo, Pedro Paulo. Muito obrigado. Vamos agora para a próxima mesa. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Protocolo de otimização de permanência hospitalar em cirurgia bariátrica e metabólica. O palestrante será o Dr. José Afonso Salé,
cirurgião bariátrico do Américas Serviços Médicos, né? O doutor Afonso é um cirurgião bastante conhecido de todos, né? Tem muita experiência e vai nos mostrar, nos apresentar aí o protocolo de otimização de permanência hospitalar após bariátrica. Com você, Afonso. Obrigado, Josenberg. Eu queria agradecer à Rede Américas de Hospitais pela gentileza do convite, em especial ao Guga, que é o nosso chefe aí do Departamento de Gastroenterologia de toda a rede, parabenizar pela excelente aula que o Pedro deu, numa visão assim realmente multidisciplinar, que é assim que essa doença que a gente batalha contra há mais de 20 anos deve ser tratada. É o raciocínio lógico. Eu acho que as terapêuticas clínicas, endoscópicas e cirúrgicas se somam para tratar uma das maiores pandemias dos últimos 50 anos do mundo. Nós, especificamente, vamos falar do protocolo de otimização de permanência hospitalar na cirurgia bariátrica e metabólica, que nada mais é que o protocolo ERAS. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a gente tem uma equipe grande aqui em São Paulo e atuamos há mais de 25 anos na área de cirurgia bariátrica e metabólica. Bom, eu queria falar um pouco sobre o que é esse protocolo ERAS. Ele é muito mais do que simplesmente objetivar minimizar o tempo de permanência hospitalar desses pacientes. Eu acho que esse é um dos targets que a gente tem. O que a gente procura é otimizar a evolução toda da nossa especialidade de cirurgia, ou seja, avanço de tecnologia, melhora das técnicas, estandarização, padronização, trabalho em equipe, principalmente equipe transdisciplinar também, todo o cuidado de preparo pré-operatório para colocar esse paciente na mesa cirúrgica na melhor condição clínica possível para que a gente consiga fazer uma cirurgia com o menor risco e que tenha um bom resultado. E nós procuramos aqui, dentro do nosso escopo, avaliar a qualidade desse preparo, dando foco, obviamente, também pelo tempo de permanência hospitalar, o período de alta hospitalar e qual a qualidade da alta hospitalar que a gente vem tendo. Nós vamos avaliar aí o período mais perioperatório, né? Então, nós começamos com esse protocolo em 2013, num dos hospitais da Rede América, a gente atua fortemente, não é? E a gente começou com um critério de seleção de pacientes, não é? Os pacientes que não fossem asa 3, que não tivessem indicação de UTI, que morassem na cidade de São Paulo e, obviamente, que não tivessem tido nenhuma intercorrência anestésica ou cirúrgica durante a anestesia. Com isso, nós incluímos mais ou menos 70% dos nossos pacientes. A partir de 2016, já mais seguros do que a gente poderia fazer com o protocolo ERAS, a gente conseguiu incluir todos os pacientes, seguimos até hoje, não só 2019. Tendo como critério de interromper essa permanência hospitalar precoce nos casos de dificuldade de tolerância de dieta, ou, eventualmente, náusea e vômitos, ou indicação de UTI, ou alguma outra indicação específica. Eu acho que esses 6 fatores aqui são os principais do nosso protocolo. Quando a gente fala protocolo ERAS, você escuta muito, a gente fala muito disso há mais de 9 anos, e você escuta muito o pessoal falar o meu protocolo ERAS é assim, o meu é assado, quando na realidade a gente deveria ter uma padronização que segue de uma maneira assim bastante abrangente esses princípios aí, que sejam o trabalho em equipe no pré-operatório, com equipe transdisciplinar, os cuidados pré-operatórios no sentido de compensação de doenças associadas, de ajudar esses pacientes a terem uma perda parcial de peso, de pelo menos 5% a 10% do peso total,
antes da cirurgia, depois nós podemos conversar qual a importância disso. Tem uma estrutura de equipe muito comprometida com esses pacientes, os pacientes terem acesso a todos os nossos contatos, serem muito bem orientados antes da alta hospitalar. É óbvio que o acesso cirúrgico minimamente invasivo, seja laparoscópico, seja robótico, é fundamental, porque isso vai minimizar trauma cirúrgico, reações inflamatórias características de uma cirurgia mais invasiva. Na medida do possível, evitar o uso de drenos intraabdominais e de sonda nasogástrica. Aí aqui uma série de cuidados que a gente tem no sentido de usar medicações antieméticas, profilaxia de fenômenos tromboembólicos e todos os cuidados que se deve ter. Bom, usando essa metodologia, no período dos últimos 9 anos, nós tivemos oportunidade de operar 14.391 pacientes dentro desse protocolo. Mais de 90% foram submetidos a bypass gástrico e o sleeve em torno de 8% a 10%. A gente vem coordenando esse estudo junto a um dos hospitais da Rede América, que é um dos centros de excelência pelo SRC. Importante salientar que a gente atua em 11 hospitais diferentes, 9 em São Paulo, 2 em Campinas. A equipe cirúrgica é a mesma, mas a equipe anestésica é diferente. Por que eu falo isso? Porque eu acho que isso desmistifica que o protocolo ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica só pode ser feito em um hospital X que tenha treinamento. Então, é importante que se tenha um protocolo adequado, mas ele, obviamente, pode ser replicado e pode ser expandido. Eu vou demonstrar rapidamente as duas principais técnicas que a gente utiliza e a estandarização para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos falando. Então, essa primeira é a técnica que nós mais utilizamos, que é o bypass, né? Aqui já está iniciando a cirurgia, uma dissecção cuidadosa ao nível do ângulo de Ries. Abordamos aqui já a retrocavidade gástrica, no sentido de confeccionar o pouch, o mini estômago, como chama, né? As tecnologias de hoje, tanto de staplers, grampadores lineares, material de secção e coagulação, são realmente extremamente seguras, o que nos permite a gente fazer uma técnica com toda a segurança e, sem dúvida nenhuma, isso também é responsável pelos resultados que a gente tem e que todos os nossos colegas da especialidade têm, né? E que faz com que vem fazendo com que a cirurgia bariátrica e metabólica ganhe cada vez mais credibilidade e anuência, tanto do paciente como também das fontes pagadoras. Então, aqui nós estamos realizando já a gastroenteroanastomose. E aqui fazendo a sutura do defeito anterior da gastroenteroanastomose. O próximo passo é a derivação jejuno-jejunal. Nós utilizamos nossa técnica, uma anastomose jejuno-jejunal distal, látero-lateral, pré-cólica, pré-gástrica. E aqui o fechamento dos defeitos, fechamos rotineiramente tanto a brecha mesenterial como a brecha do ângulo de detritus. E, por fim, fazemos a divisão da alça alimentar e da alça biliopancreática. E aqui já está o aspecto final da cirurgia. Esse outro vídeo vai demonstrar rapidamente a técnica que nós utilizamos para a gastrectomia vertical, que tem sido, nos últimos 5 anos, uma das cirurgias mais feitas no mundo, não é? Aqui nós estamos demonstrando um acesso com um single port, com um porte auxiliar ao nível da linha hemiclavicular anterior, a exposição da transição esôfago-gástrica.
e aí iniciamos a dissecção da grande curvatura gástrica em direção ao ângulo de Ries. Aqui já o nível do antro, seguindo a dissecção para a região antropilórica. Podemos ver o platô pancreático, o estômago todo liberado, e vamos iniciar a gastrectomia vertical. Então, usamos como referência a irrigação da pequena curvatura, quando esses vasos penetram intraluminalmente na parede do estômago. Nós preferimos, nesses 2 ou 3 primeiros disparos, nem usar a sonda nasogástrica, porque nós temos convicção que a parte anatômica daí é mais importante. A partir daí, calibramos com a sonda de Fouché para que evite estreitamento ou, eventualmente, torção ou twist desse tubo gástrico que a gente confecciona. A gente anda próximo à sonda de Fouché, uma sonda de 12 French, e esse já é o aspecto final, então, da nossa gastrectomia vertical. Aí fazendo a retirada da peça, fechamento desse corte e o aspecto final. Bom, quando nós iniciamos com o protocolo ERAS, em 2013, a nossa média de internação hospitalar era de 2,5 dias. Já em 2014, a gente baixou para 1,5 dias, 2015, uma média de 1,2 dias, e de 2016 até o momento, a grande maioria dos nossos pacientes internam são submetidos à cirurgia e recebem alta hospitalar nas primeiras 24 horas. Aqui um pouco do nosso histórico de acompanhamento e de estudo no Centro de Excelência desse hospital que eu falei, que a gente vem apresentando nos congressos da Sociedade Americana, da IFSO, assim sucessivamente, né? Mostrando que é um estudo, mesmo que sendo retrospectivo, um estudo continuado e que a gente dá muita atenção a isso. A revisão da literatura mostra claramente, primeiro, que o ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica, ele migrou da cirurgia coloretal. Não é? Então, na realidade, esse é um estudo clássico do Barreca, de 2015, publicado na Surgery for Obesity, e que criteriava qual a importância a ser dada no preparo pré-operatório, na estandarização desse protocolo migrado da cirurgia coloretal para a cirurgia bariátrica e metabólica. Agora, sem dúvida nenhuma, o estudo marco para o protocolo ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica é esse estudo do Torrell, publicado no World Journal of Surgery em 2016, porque ele fez um apanhado de todos os critérios que a gente usa para preparo e para avaliação desse protocolo ERAS em cirurgia bariátrica metabólica, e ele estandarizou em 3 situações. Aqueles que teriam um grande impacto intermediário, e aqueles que não teriam, digamos assim, nenhuma influência mais significativa. Então, esse estudo do Torrell foi um estudo pioneiro, não é? Para estandarizar de maneira adequada, e o nosso protocolo segue muito o que esses 2 primeiros autores publicaram. Aqui a gente já tem uma revisão de literatura, o que todos nós pedimos e cobramos, que são os estudos prospectivos, randomizados, de eficiência e tal. Eu lembro que quando eu comecei a dar as primeiras aulas em congresso, há 9 anos atrás, dos resultados do protocolo ERAS em cirurgia bariátrica e metabólica, havia muita resistência, no sentido que alguns colegas chegavam a falar claramente para a gente que nós estávamos atendendo interesse de fonte pagadora e não interesse de paciente.
E nós sempre defendemos que não existe interesses antagônicos na nossa profissão como médico, não é? As coisas são boas para o paciente, para a equipe médica e para quem paga a conta, se tudo for bem. Portanto, não existia isso. E esses estudos já estão mostrando claramente aí. Esse é um estudo prospectivo randomizado que avalia o bypass laparoscópico realizado em pacientes dentro do protocolo ERAS e do convencional. E ele mostra definitivamente que não tem nenhuma diferença em termos de intercorrência pós-operatória ou eventuais complicações de um e outro protocolo, e tem sim o protocolo ERAS por preparar melhor o paciente à cirurgia, muito provavelmente, uma resposta inflamatória menor, tem menos dor e tem condições de ter alta hospitalar mais precoce com segurança. Esse outro estudo também é um estudo relativamente recente, 2019, que mostra que o protocolo ERAS é factível, é reproduzível, é seguro e que tem um espaço inquestionável dentro da cirurgia bariátrica e metabólica. Esse estudo de 2019 foi um estudo do protocolo ERAS, de uma grande revisão e meta-análise, com quase 5.000 pacientes incluídos no protocolo ERAS e mais de 3.200 no não ERAS, que mostrou exatamente o que eu comentei anteriormente, ou seja, a segurança e a eficácia perioperatória desses pacientes, tanto do protocolo ERAS como não ERAS, foram semelhantes, e, obviamente, que o protocolo ERAS trouxe uma diferença significativa em termos de permanência hospitalar e de recuperação e retorno às atividades habituais mais rapidamente aos pacientes do protocolo. O Pedro já mencionou aqui na aula brilhante que ele acabou de dar, ou melhor, foi a colega endócrino que comentou a aula dele e falou exato, do impacto que a pandemia do Covid-19 trouxe sobre o foco da obesidade. A gente sabe claramente que a obesidade é uma doença inflamatória e que a Covid também é, e que a potencialização das complicações de mortalidade do Covid está diretamente relacionado à obesidade. Portanto, um protocolo que trouxesse um período de internação hospitalar mais curto a esses pacientes, expondo eles menor risco de contaminação, seria muito importante. Nesse sentido, a nossa equipe, através da doutora Ana Caroline, fez um estudo de observação do ano de 2020 a 2021, com 1.528 pacientes operados nesse período de pandemia, de cirurgia bariátrica e metabólica. Apenas 17 foram diagnosticados com Covid no pós, claro, seguindo o protocolo de maneira adequada, ou seja, apenas 1%. E desses, só 2 pacientes precisaram internar para tratamento clínico. Nenhum precisou ir para a UTI, nenhum precisou de intubação orotraqueal, e não houve nenhuma mortalidade. Então, de certa forma, isso nos deu mais segurança ainda para o que a gente vem fazendo. Aqui é uma revisão de literatura de grandes grupos, aí às vezes estudos multicêntricos, às vezes grandes casuísticas, comparando outros grupos que já trabalham há muito tempo com o protocolo ERAS ou o protocolo Standard, em tempo de qual digamos assim, o sucesso em termos de target de menor permanência hospitalar. Nós temos aqui a média desses outros colegas, ao redor aí de 50%, 60% de pacientes que foram incluídos no protocolo ERAS e que conseguiram realizar. O nosso, nos primeiros 3 anos, de 2013 a 2015, foi de mais de 91%, e de 2016 para cá, 98% dos pacientes que nós submetemos à cirurgia, incluídos no protocolo ERAS, conseguiram cumprir, digamos, a meta que nós objetivamos nesse protocolo.
Período de internação hospitalar, então vocês verem aqui a média dos outros serviços variando de 1,2 dias a 2 dias e meio. Nós chegamos até 2015 a 1,6 dias e menos de 24 horas a partir de 2016 até o momento. Um ponto que eu acho fundamental é responder para os senhores qual a qualidade de alta hospitalar que nós estamos dando para os nossos pacientes. Para isso, o que se tem mais ou menos estandarizado na literatura internacional, e é nisso que nós nos baseamos, é avaliar as readmissões no período perioperatório, principalmente nos primeiros 30 dias. Então, quando a gente avalia isso, os grandes grupos internacionais varia em torno de 5% a 6% as reinternações de maneira genérica. Os nossos números chegavam até 2015 a 3,8% e de 2016 a 2022 a 2,7%. Desses, mais ou menos 70% foram reinternados para controle clínico, a maioria das vezes com dor ou intolerância alimentar ou contaminado, ou concomitante aos dois. Menos de 30% internaram por necessidade de alguma atitude intervencionista, seja radiológica, seja endoscópica ou cirúrgica. Depois nós podemos dissecar melhor isso, se os senhores tiverem interesse. Concluindo a nossa apresentação, eu gostaria de salientar alguns pontos importantes. Primeiro, que o protocolo ERAS, sem dúvida, permite reduzir o período de internação hospitalar, tem um baixo número de readmissões, que os estudos feitos na literatura, avaliando resposta inflamatória, dor, são favoráveis aos pacientes que a gente trabalha com o protocolo ERAS. Sem dúvida nenhuma, tem um potencial muito grande de reduzir os riscos de intercorrência perioperatória relacionado a uma permanência maior à permanência hospitalar. Não é um protocolo que possa ser feito para algumas equipes de cirurgiões que têm habilidades especiais, quer dizer, ele pode e deve ser reproduzido por todos os grupos de cirurgia bariátrica e metabólica que trabalham de maneira adequada e em diferentes hospitais. Futuras perspectivas, sem dúvida nenhuma, e nós já vamos começar a partir de 2023, selecionar pacientes ASA1 não superobesos para a cirurgia bariátrica e metabólica em ambiente ambulatorial. E aqui, avaliando um pouco melhor os nossos resultados, incluímos um número maior de pacientes no protocolo nos últimos 5 anos, 98%, reduzimos o período de internação hospitalar, mantendo e melhorando a qualidade da alta hospitalar dos nossos pacientes, e que esse protocolo, usado com critério, pode ser reproduzível e deve ser utilizado. Queria agradecer a todos pela atenção e me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saler, pela belíssima apresentação. Eu convidaria a doutora Cristina Bueno, a endocrinologista, que já para fazer alguns comentários, né, principalmente a parte... A doutora Cristina, ela está presente? Bom, então podemos discutir, podemos aproveitar e fazer algumas perguntas ao doutor Salé, ou também aproveitar a presença do doutor Pedro Paulo, né, para discutirmos um pouco. Salé, você mostrou bons resultados, os pacientes vêm diminuindo, você apresentou bons indicadores, né? Indicadores de qualidade, indicadores mostrando que os seus pacientes evoluem bem, desde que selecionados utilizando aí o protocolo ERAS. Mas uma pergunta eu faço para você em relação à questão do sangramento, do uso de anticoagulante
no pós-operatório, que no nosso grupo, essa é a nossa principal preocupação, né? Uma é, de um lado, a trombose, e do outro lado é o sangramento que pode ocorrer nas primeiras 24 horas. Como você controlou isso? Ou seja, o paciente superobeso ele precisa ser anticoagulado, mas ele também tem condições de ir para casa de alta com 24 horas. Então, como você controlou essa questão de pós-operatório? Como você sabe que o paciente está em casa, está seguro e não está sangrando? E quando sangra, são duas perguntas. A primeira, quando ele está bem, como é que você sabe disso? E segundo, quando ocorre um sangramento, qual é o seu protocolo para abordar precocemente esse paciente, para chegar até o hospital e tal e tal? Existe uma monitorização? Essa é a segunda pergunta. Excelente pergunta, Rosenberg. A sua preocupação é a nossa também, de todas as equipes que fazem, principalmente com volume significativo, cirurgia bariátrica e metabólica. Nós usamos os critérios de profilaxia de fenômenos tromboembólicos, 12 horas antes da cirurgia anticoagulante, o bypass, paciente que não tem risco, mais uma dose, não utilizamos mais, e no sleeve, por ter fenômenos tromboembólicos mais significativos, principalmente no eixo mesentérico portal, a gente mantém por 21 dias. Não é? O critério, basicamente, é a técnica adequada, sair seguro da cirurgia, avaliar nas primeiras 24 horas se o paciente tem algum sintoma ou algum quadro sugestivo clínico ou esterilização por hematêmese ou melena. Obviamente que esse paciente fica internado, mas nós não compartilhamos de manter esse paciente mais 1-2 dias internados para monitorizar eventual sangramento, não é? Porque você não sabe se isso vai acontecer ou não, e se a gente for considerar a permanência hospitalar para monitorizar intercorrências, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, né? Porque nós vamos ter risco de sangramento, risco de fístula até o 10º PO e tal. Uma coisa que você falou e é fundamental aí, a gente orienta muito criteriosamente os nossos pacientes antes da cirurgia, ou seja, no sentido de eles se sentirem seguros de que, primeiro, nós não estamos fazendo com que eles saiam do hospital de qualquer situação, que o que nós praticamos é a nossa rotina. Nós somos, hoje, 14 cirurgiões na equipe. Não é? Além de toda a orientação, esse paciente tem um celular nosso de urgência que literalmente é 24 horas ligado, todos os 14 celulares da equipe cirúrgica, e não é por eu ser o chefe da equipe que o meu não está lá, o meu é o primeiro. E ele vive aqui do meu lado como seu, e eu atendo todos. Eu acho que essa segurança que a gente dá ao paciente e que a gente dá para a gente mesmo, não é? É fundamental. Os pacientes que a gente opera fora de São Paulo, a gente não dá alta nas primeiras 24 horas e manda viajar 400 quilômetros. A gente pede que eles permaneçam aqui em São Paulo por um período, alguns têm familiares, outros ficam em hotel. Mas, de uma maneira sucinta, não achamos que uma permanência hospitalar maior vai minimizar risco ou vai ter alguma eficácia, a menos que seja, e a gente até hoje, graças a Deus, nunca teve um sangramento dramático que se estabelece no POI e tal, esse paciente, obviamente, que nem sairia do hospital. Salé, nós temos 1 minuto mais para uma pergunta, então eu queria falar em relação à monitorização, mas à distância, não é? Uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, monitorizar principalmente a frequência cardíaca. O que nós utilizamos hoje é orientar o paciente a utilizar o oxímetro de pulso, né? Você sabe que o oxímetro de pulso praticamente está em quase todas as residências do Brasil depois da pandemia. Então, um dado que eu acho importante que a gente colocou na nossa orientação
usar o oxímetro de pulso pelo menos 3 vezes por dia na primeira semana, e aí, se tiver acima de 90, ele tem que entrar em contato conosco, porque a frequência cardíaca é um dos primeiros sinais. A monitorização que eu falo é nesse sentido. A alta precoce, né, está de acordo. Eu não sei se Pedro Paulo tem algum comentário a mais. A gente tem aí 1 minuto para encerrar e começar a próxima mesa. Não, sendo bem breve, parabéns, Salé, pela aula. É fantástico. Os números que o grupo do Salé apresenta sempre viraram top of mind quando a gente fala em ERAS, né? Eu só queria perguntar para ele rapidinho, em 1 minuto, como ele tem manejado a dor no pós-operatório. Tem feito instilação intracavitária, enfim, o que vocês usam para controlar melhor essa dor, Salé? Perfeito. Pedro, olha, a sua pergunta é de quem é do ramo, né, meu amigo? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a dor no pós-operatório é um dos grandes fatores limitantes para uma otimização de alta hospitalar, não é? Então, o que a gente faz, assim, basicamente, nas cirurgias que a gente faz sleeve é infiltrar na parede. A gente não cria muita complexidade, Pedro. Por exemplo, se eu for começar a fazer o bloqueio neuronal com ultrassom e tal, meu amigo, é impossível isso daí. Quer dizer, como é que você vai fazer num centro de alto volume como o seu, o nosso, isso aí em todo mundo? Qual o custo disso? Não é? Então, eu acho que o protocolo ERAS ele tem que ser estandarizado, mas dentro de uma metodologia que seja reproduzível e que tenha um custo-benefício bom, porque senão também não teria muito sentido. Respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente não faz bloqueio neuronal, faz nas incisões do sleeve, naquela maior, onde a gente tira a peça, o bloqueio local, e os cuidados de analgesia, basicamente, são os derivados de dipirona de horário no pós-operatório e usar o mínimo possível de opiáceos. Acho que os anti-inflamatórios não esteroides são extremamente efetivos. A gente tem um pé atrás com aquelas considerações de Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que pode potencializar o risco de sangramento, e aí vai ao encontro do que o Josenberg chamou a atenção, de você utilizar anticoagulante e analgésico não esteroide. Embora seja reflexão mais filosófica do que prática, a gente não tem visto isso na prática. Salé e Pedro Paulo, eu agradeço a presença de vocês, a apresentação, parabenizo o Salé pela grande aula e ao Pedro Paulo também. Realmente agora nós vamos ter que convidar a próxima mesa, né, o doutor Armando Porto, que será o moderador da próxima mesa, mesa 4, de controvérsias na cirurgia gastrointestinal oncológica. Agradeço a presença de vocês e um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Pedro, Rosenberg. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente, do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal-infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas. Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda, mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo de esporte
Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.